Alô, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Sejam bem-vindos. Trataremos nesta aula sobre a divisão social do trabalho que ocorreu a partir do período neolítico e se aplicou a todos os grupos sociais ou classes sociais da antiguidade. Então, os esquemas que nós veremos a partir de agora se aplicam tanto aos povos antigos em geral, como àquelas sociedades que se organizaram na região da Mesopotâmia, no Crescente Fértil, no Egito, na Ásia. Chamamos isto de divisão social do trabalho, organização social do mundo do trabalho. As sociedades antigas, no momento em que começaram a se organizarem na forma de Estado, com leis e normas, regras, que deveriam ser cumpridas, houve a necessidade de que esta organização se desse de maneira a garantir o privilégio dos grupos ou classes dominantes na organização do mundo do trabalho dos povos antigos. Como vocês podem ver neste esquema, temos uma pirâmide. Essa pirâmide, ela tem uma organização social bem diferenciada. Olhando aqui embaixo, lemos que a organização social ou pirâmide social das sociedades antigas, a partir do período neolítico, no momento em que essas se organizaram na era dos metais e do ferro, isto é, povos da Mesopotâmia, Império Egípcio, persas, gregos e romanos, os povos antigos que nós vamos estudar a partir de agora. Todos estes povos, eles tinham em comum essa organização em forma de pirâmide. Quando formos estudar estes povos embaixo aqui, especificamente os povos da Mesopotâmia, do Império Egípcio, dos persas, dos gregos e romanos, nós vamos rever esta pirâmide com as especificidades e detalhes comuns a cada um desses grupos sociais, dessas sociedades antigas. Agora, o que nós temos que saber é a formação e organização dessa pirâmide que vai se aplicar a todos os povos antigos. Vamos começar de baixo para cima. Lá na base da pirâmide, nós temos os escravos. Esses escravos, eles eram obtidos através das guerras territoriais dos povos antigos. Os estados poderosos conquistavam outros estados, transformando-se em grandes reinos. O reino é o conjunto de estados que vão se transformar em impérios. O reino é um conjunto de estados que vão se transformar em impérios. O império é um conjunto de reinos formados por vários estados, transformando-se num grande estado, num grande reino, num império poderoso. E à medida que as guerras territoriais ocorriam, os povos vencidos ou dominados, muitos eram escravizados. É a mão de obra braçal que vai erguer as grandes construções da antiguidade, os grandes prédios públicos e religiosos dos povos antigos, como, por exemplo, os zigurates na Mesopotâmia, as pirâmides do Egito, no Egito Antigo, e os palacetes magníficos da Babilônia. Historicamente, os jardins suspensos da Babilônia na época do imperador Nabucodonosor, que fez com que aquele grande império da Babilônia se estendesse por toda a região da Mesopotâmia.
Dando continuidade nessa pirâmide social, teremos os camponeses. Os camponeses eram trabalhadores rurais que vendiam o seu trabalho por uma espécie de soldo ou salário, um pagamento que podia ser feito em moeda corrente, no caso ouro ou prata, ou algum tipo de produto, ou troca de produto ou alimento. O camponês não tinha a posse e propriedade da terra, apenas a posse. Ele podia usufruir da terra que não era dele, tá? Não era dele, era do dono da terra, que nós vamos falar daqui a pouco, que está aqui em cima na pirâmide social. É o cara que vai produzir, vai gerar lucro para o dono da terra, o proprietário da terra, aquele que tem a posse e a propriedade. E vai tirar uma parte pequena para esse camponês. Esse camponês vai trabalhar muito, mas ele não é escravo. Ele é apenas um trabalhador livre, porém pobre. O artesão é aquela pessoa que trabalha nas cidades, nos centros urbanos. De que forma? Produzindo a transformação daquele produto natural em um produto manufaturado ou manufatura. Um produto feito pelas mãos humanas. Ele transforma o que está na natureza, transforma o que está no meio ambiente em um produto que a natureza não produz. Exemplo, eu pego o couro do animal e transformo em agasalho, em brusa. Eu pego, por exemplo, a cevada, o centeio, o trigo, bato, quebro, misturo com leite, produzo trigo, o pão, produzo alimentos que não estão in natura, isto é, na natureza. Eu tenho que desenvolvê-los. Se eu pegar o leite e misturar com a massa do trigo, vai virar o pão. O pão é a manufatura. A palha para fazer cestas, materiais orgânicos tirados da madeira, das plantas, das folhas, para você transformar em móveis, objetos e coisas do tipo. Fora o desenvolvimento dos metais e do ferro, que futuramente farão originarem-se os escudos, as lanças, as espadas, as armaduras e outros instrumentos à base de ferro, ou metal em geral. Ok? Esse artesão trabalha na cidade. Então, ele tem esse objetivo de fazer uma modificação do alimento, né, do alimento natural, do produto agrícola. O comerciante é o atravessador. Também vive nas cidades. É o cara que compra um produto por um preço, tira uma margem de lucro de 10, 15, 20%, vende mais caro para o consumidor final, que é a pessoa que mora na cidade. Esse comerciante ele pode comprar tanto do artesão quanto do camponês. Ele vai comprar, né, por um valor menor e vai vender mais caro. Por isso que a partir dos comerciantes nós vamos começar a perceber a ascensão social, né, econômica dessas classes sociais. Vai ter comerciante muito rico. Tão rico, que vai conseguir inclusive virar dono de terra, proprietário de terra. E vai ter artesão e comerciante trabalhando para ele também. Tá? Muito bem, a partir desse momento, de artesão para baixo, nós vamos falar que temos um grupo de classes que costumam trabalhar muito, ganhar pouco e são pobres, mas que podem ascenderem-se economicamente. Podem sim. Os comerciantes já são grupos privilegiados. E a partir desse momento para cima, começamos a perceber esses grupos privilegiados exercendo o poder político do Estado. Vamos começar pelos aristocráticos. Aristocrático é aquele que vive da aristocracia. É o grande proprietário de terra. É o grande proprietário de terra que tem muitos artesãos que trabalham para ele, muitos camponeses que trabalham para ele e muitos escravos. E é bom que se diga
que o escravo pode ser escravo da terra, pode ser um escravo até de um camponês pode ter um escravo, o escravo pode ser escravo de um artesão pode ter um escravo, e o escravo, certamente, ele vai pertencer a comerciantes, militares, esses aristocráticos e esses sacerdotes religiosos. Mas vamos lá, gente, calma. O aristocrático é o proprietário de terra. Daí vem a palavra aristocracia. É aquele que é uma classe privilegiada, que vive da terra. Mas ele necessariamente não trabalha na terra. Quem vai produzir na terra para ele é o camponês, o escravo e muitas vezes o artesão. Ele vai tirar vantagem de ser dono dessa terra. Ele é o chefe, ele vai ser patrão. Entenderam? Ele vai ser o patrão, o chefe. Bom, muitos desses aristocráticos poderão se transformar em militares, que são pessoas ligadas ao exército. Famílias que ficam ricas e querem expandir os seus domínios, os seus privilégios. Então nós teríamos os militares. Os militares são aqueles grupos formados por guerreiros, por senhores fiéis ao seu chefe do seu exército, que no caso é o rei. O maior de todos os governantes, o grande guerreiro, o grande militar, que está acima de todos e de tudo. Ele é a lei, ele é que faz as coisas acontecerem. Ele tem uma condição divina, considerado muitas vezes um deus na terra. Os egípcios chamavam o faraó de um deus na terra. O Osíris vivo, o Horus vivo e coisas do tipo. Os sacerdotes, por sua vez, são os grupos religiosos. Então nós vamos daqui a pouco estudar essa questão das religiões dos povos antigos. Os religiosos são pessoas que estabelecem uma relação de poder e dominação ideológica para com toda a população, criando rituais e situações que beneficiem o rei, a manutenção do poder e dê uma explicação que muitas vezes a lógica e o raciocínio não são capazes de explicar. Daí vem a crença, daí vem a fé. E esses sacerdotes vão usar dessa influência pela fé para exercer dominação ideológica sobre todos os grupos abaixo. E com isso vão ganhar também dinheiro, vão ser aristocráticos, donos de terras, poderão ser inclusive militares, poderão ser grandes comerciantes, mas certamente não são artesãos, não são camponeses, não são escravos, são grupos privilegiados, tanto que eles estão em segundo lugar abaixo do rei. E esse rei, ele exerce o poder sobre todo este estado. Isso vai se aplicar a todos os grupos, povos, comunidades, sociedades, estados, civilizações da antiguidade. Quais? Todos os povos da Mesopotâmia, aqui em preto, o Império Egípcio, os persas e os romanos.